Muito bem, pessoal, continuando a nossa segunda aula do capítulo 2, vamos falar agora sobre operadores. Então eu deixei nesse slide os principais operadores que a gente usa no JavaScript. Então temos a soma com o símbolo mais, subtração com o símbolo de hífen, multiplicação com o símbolo de asterisco, né, ponto importante. Eu não conheço nenhuma linguagem de programação em que o símbolo de multiplicação, o operador de multiplicação é o x. Né? A gente faz muito isso no caderno, em aulas aí no colégio, né? Mas não, na programação, a grande maioria dos casos é o símbolo de asterisco. A divisão é feita com a barra e temos aí a exponenciação. Essa é de certa forma nova, tá? Mas a gente pode elevar um número a outro com 2 asteriscos. Temos também o resto de divisão, que é muito comum para a gente testar se o número é par ou ímpar. E temos também um incremento e decremento aí, herdando, né, da superlinguagem C++, que vem desse símbolo aí. Continuando, operadores de atribuição. Nesse caso, a gente usa junto com variável para receber valores. O principal operador aí é o símbolo de igualdade. E tem um detalhe interessante, com esses mais igual, menos igual, vezes igual, barra igual e resto de divisão igual. Isso agiliza a escrita, mas não necessariamente deixa o código legível. Mas eu vou exemplificar isso para vocês daqui a pouquinho. Operadores de comparação. Aí a gente vai usar isso em estruturas de decisão que a gente vai ver na próxima aula. Tem um detalhe importante aí no JavaScript, é que a igualdade é recomendável que utilizemos 3 símbolos de igual. Existe um detalhe importante, muita gente, principalmente quem está começando a programar, confunde o símbolo de igual da atribuição, né, a variável, dessa igualdade em comparação de valores. Operadores de comparação, eles vão retornar verdadeiro ou falso. E a maioria é binária, você compara 2 coisas. Então, no caso do JavaScript, é importante você usar 3 símbolos de igualdade. Por quê? Se você comparar com 2 símbolos de igualdade, que também existe e funciona, o valor 2, number, vai dar verdadeiro ao se comparar com 2 string, entre aspas. Agora, se você coloca 2 number com 3 símbolos de igual e um 2 string, vai dar diferente, porque o valor, entre aspas, é o mesmo, mas o tipo é diferente. Ou seja, a comparação com 3 símbolos de igual compara não só o valor, mas também o tipo. Então, é sempre recomendável você usar isso aí. Tá? Você garante menos bugs no seu código. E a diferença é semelhante, mas a gente coloca o símbolo de exclamação. Né? Existe também a exclamação com uma igualdade, mas ela também não compara o tipo. É melhor usar com 2 igualdades. Continuando aí, temos comparações padrão, né? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Isso é padrão em qualquer linguagem de programação. Temos também operadores lógicos para a gente concatenar proposições, que é algo que a gente vai falar na próxima aula. Mas os principais operadores lógicos são i e ou e a negação, que pega algo verdadeiro e torna falso e vice-versa. Então, o i são 2 símbolos de i comercial, o ou são 2 pipes, esse é o nome do caractere. Geralmente, no teclado brasileiro, ele fica ao lado do z e a gente aciona com shift. E, por fim, a negação, que é a exclamação. Torna as coisas inversas em verdadeiro ou falso. Vimos um pouquinho o console, né, no JavaScript. Já dei spoiler dele, mas ele é extremamente útil, principalmente para a gente debugar o nosso código ou depurar o código, falando mais bonitinho aí no português. E o principal comando é o console.log. Existem outros, mas acho que foge um pouquinho, é melhor a gente focar na linguagem em si. Mas podem pesquisar, existe console.error, quando você quer emitir um erro propriamente dito, ele fica vermelhinho na tela. Console.warn, para emitir um alerta, ele fica amarelinho na tela. Isso por padrão, né? Você pode configurar essas coisas. E eu me lembro também do console.dir, que ele, se você usar em um elemento HTML, ele mostra detalhes desse elemento HTML, é bem interessante. E tem outros, tá? Se não me engano, tem console.table, que monta tabela a respeito do objeto, e por aí vai. Mas o principal, o que a gente mais utiliza é o console.log. E dentro dele você passa o valor ou a variável que você quer exibir no console. Então, tem alguns exemplos do que eu escrevi. Eu criei uma variável, por exemplo, né, na primeira linha eu criei uma variável x valendo 10, mostrei o console log dela e depois concatenei a string. Né? Eu falei aqui do operador mais,
Importante, né? Eu não falei disso. Ele faz a soma com numbers. Agora, se você fizer operador mais com strings, ele concatena, ou seja, ele coloca um após o outro, que é o que está acontecendo aqui no console log. O valor de x mais 10 isso é uma string, concatenei com x mais 10, coloquei entre parênteses para garantir que vai ser feita uma soma de fato ali. Como o valor é 10 anteriormente, ele vai somar com 10 e vai mostrar na tela 20. Desafio. Qual é o valor de x ao final aí? Para o vídeo, responda, depois você assiste. O valor continua sendo 10, né, pessoal? Eu não fiz uma atribuição da variável ali, só fiz no início, tá? Então, cuidado, né? X mais 10 ali, eu não troquei o valor de x, eu só peguei a expressão. Ele foi lá na memória, leu o valor de x, viu que era 10, somou com 10, jogou na tela 20 e acabou, o valor ficou por ali mesmo. Não foi rearmazenado em memória. Por fim aí, vamos falar de comentários. É muito útil para a gente descrever expressões complexas no nosso código. Temos duas formas de comentar no JavaScript. O primeiro é o comentário de linha, ou seja, ele só funciona em uma linha. Se você quebrar a linha, não tem como mais comentar, você teria que abrir um outro barra. E o comentário de bloco, quando você coloca uma barra e o asterisco, você escreve à vontade, quebra a linha, e funciona como comentário até você fechar com barra asterisco, invertendo aí os símbolos. E agora a gente vai voltar então para a parte prática. Eu vou demonstrar para vocês alguns exemplos de operadores do console e, por fim, comentários. Vamos lá? Muito bem, chegamos então à parte 2 aqui dessa aula sobre JavaScript. Então, vamos marcar aqui que eu vou abrir o Developer Tools e mostrar o console. Está aqui. Certo? Tudo ok. A gente tem mais coisas aqui, né? Mas aos poucos a gente explora isso aqui. O que importa agora é a gente trabalhar com console. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Mostrar os principais operadores. Então, vamos lá. Operador de soma. Olha que interessante, eu falei da concatenação. Ó. Cuidado com isso. Ó. Isso é uma grande fonte de bugs no JavaScript. Tá? É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos tipos, para garantir os valores corretos aí. É importantíssimo. E o TypeScript vem, uma das funcionalidades que o TypeScript resolve é justamente isso aí. Ele iria acusar um erro aí se você definisse o tipo da variável como number. Ele não iria aceitar o 8 como string. Mas o JavaScript é um tipo, né, fraco, tipagem fraca, ele vai aceitar. Então, nós programadores temos que ter esse cuidado. O que mais que temos aí de operadores? O hífen, né, diminui. Isso aqui, o asterisco, ele multiplica. Aqui faz a divisão. Se eu fizer com um número, né, que vai dar dízima, ele converte, porque é tudo number no fim das contas, né? Funciona normalmente. Aqui temos vamos mostrar exponenciação. Então tá aí, o 9 ao quadrado é 81. Teste para ver se o número é par ou ímpar. Você divide por 2 e extrai o resto, ou seja, o resto da divisão. 7 dividido por 2 dá 3, né? Considerando o número inteiro. Aí você vê que o resto é 1, porque 3 vezes 2 é 6. Para 7, 1. Agora, 6, resto de divisão por 2 dá 0. Com isso, a gente consegue testar se um determinado número é par ou ímpar. É uma das principais aplicações desse operador aí de resto de divisão. Deixa eu só voltar aqui na aula para ver se eu não me esqueci de nada. Os aritméticos, assim, mais e menos, isso é importante. Então, ó, variável A começa com 1, A++. Olha que legal, ó, é 2. Tá? E se A++ aqui, isso aqui é o que o JavaScript interpreta na hora. Só que tem um detalhe. Isso aqui, pessoal, se chama pós-incremento. Mas eu posso fazer isso aqui também. Ó. Lembrando que o A vale 2. Agora ele já vale 3. Eu mostro de novo, ele vale 3. Perceberam a diferença? Pós-incremento. Ele faz o que tem que fazer, retornar o valor dele aqui, e depois ele incrementa e virou 2. Tanto é que eu mostrei aqui, já está valendo 2. Aqui é um pré-incremento. Então ele faz a conta antes, mostra o valor 3, mostrando de novo é 3. Então, essa é a diferença entre pós-incremento e pré-incremento. E é a mesma coisa para a gente fazer com A menos menos.
Ó, o A está valendo 2, menos A já está valendo 1. Isso é muito usado em laço do tipo for, que a gente vai ver também na próxima aula. Vamos voltar aqui. Aqui tá, a gente finalizou. Vamos dar uma olhada aqui em atribuição. Então, olha que interessante também. Vamos voltar aqui para a nossa variável A, valendo 1. Eu posso fazer isso aqui, ó. A recebe A mais 3, se eu quiser somar ao meu próprio valor. Mas existe uma forma mais simples, que é A mais igual a 3. Assim você pode fazer menos recebe 2. Você diminui 2, passa a ser 8. Vamos multiplicar por 2 agora. A própria variável, né? Então, você tem essa sintaxe mais simples do que fazer isso. E vale para divisão e vale para resto de divisão também. Então, acredito que finalizamos aqui. Comparação. Então, esses operadores vão retornar verdadeiro ou falso. Vamos dar uma olhada aqui. Então, 6 equivale a 6? Sim. 6 equivale, logicamente, a 6? Assim? Não, mas olha que interessante, ó. Cuidado. Isso dá true. Por isso que a gente sempre deve usar os 3 iguais. 6 diferente de 6? Falso. Mas o 6 vai ser diferente de 6? True. Por isso que é importante a gente também usar a dupla igualdade aqui. Tem mais? Tem maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. 6 maior que 9. 6 maior ou igual a 5. Beleza? Isso tudo a gente vai ver, principalmente nos comandos ifs futuramente, aplicar, né, esses tipos de operadores aí. Temos agora operadores lógicos. Então a gente pode testar verdadeiro ou falso concatenando com outras coisas. Então 6 é maior que 5 e 6 é maior que 4. Verdadeiro. Quando a gente tem, lembrando, né, aquela tabela verdade, quando a gente tem duas proposições delimitadas por i, a proposição final será verdadeira se e somente se ambas forem verdadeiras. Já no caso do ou, basta que uma seja verdadeira. Então, o 6 é maior que 5, mas não é maior que 7. Mas como é ou, apenas uma já resolve para mim. E eu faço um teste de true aqui, e o not true vai ser false, e o not false vai ser true, ou seja, 6 maior que 7 é false, mas se eu fizer, botar um parênteses aqui e fizer isso, ele nega o valor para mim, ou seja, ele inverte de true para false. Então isso é muito usado no dia a dia aí, na nossa programação. Vamos voltar aqui. Então voltamos essa tela, deixa eu marcar o nosso to-do. Então mostrei para vocês os principais operadores e agora falta falar sobre comentários. E aí os comentários é melhor a gente falar aqui no JavaScript. Eu vou voltar aqui na aula 1, porque na aula 2 eu não fiz nada ainda. Então vou entrar aqui, vou mostrar para vocês. Aqui é um comentário de linha. Essa é a sintaxe. É bom você dar um espaço em branco aqui. Tá? Não é obrigatório, mas a maioria dos analisadores sintáticos de código que vão verificar boas práticas e tal, recomendam que seja feito assim. Então, ó, voltei a escrever aqui, deixou de ser comentário. Por isso é um comentário de linha. Se eu quiser escrever mais, eu faço outro. Mas aí, quando tem mais de uma linha, é melhor você fazer isso. E aqui você escreve à vontade, porque é um comentário de bloco. Com isso, a gente faz todos os to-dos dessa aula. Vamos voltar, então, para os slides para a gente finalizar essa aula. Muito bem, pessoal. Concluindo, então, essa nossa aula, falamos sobre tipos e valores. Né? Falei dos 6 principais aí, que é number, string, boolean, object, null e undefined. Vimos as diferenças entre eles, principalmente entre null e undefined. Vimos também que object incorpora os vetores, que são definidos por colchetes, e o objeto é definido por chaves, mas os valores são chave, valor, separados por 2 pontos. Então é o tipo mais complexo que a gente tem no JavaScript. E a base para o formato JSON. Falamos também de variáveis, cuja palavra-chave, por enquanto, é var. Existem outras que a gente vai estudar posteriormente.
Falamos também de operadores aritméticos, né, para cálculos simples, os lógicos e de comparação para a gente utilizar dentro de estruturas de decisão, por exemplo, que será vista na próxima aula. E, por fim, os de atribuição, para a gente trabalhar com as variáveis, para atribuir valores às variáveis. Falamos do console, que é usado para exibir informações para a gente entender como o nosso código está se comportando, para ajudar a depurar o código, corrigir algum tipo de bug. E, por fim, falamos de comentários que são importantes para a gente deixar o nosso código mais legível e mais entendível. E é isso. Na próxima aula a gente vai continuar falando de JavaScript e vamos chegar aos comandos de bloco. Então vamos falar de estruturas de decisão, estruturas de repetição e, por fim, funções. Vejo vocês lá. Muito obrigado e até mais.